Graça e paz a você que acompanha as devocionais oferecidas pela Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. E hoje eu gostaria de trazer até você uma palavra para ajudar, se for este o seu caso, ajudar você a combater o desânimo, o tédio, né, aquela falta de vontade, aquela preguicinha que já está ficando insistente demais, coisas tão típicas de quem está nesse período já prolongado de isolamento social, privado de coisas que fazia antes, privado dos hábitos anteriores, privado dos pequenos prazeres da vida que eram tão comuns, tão corriqueiros e que agora fazem uma falta danada. Essa semana conversei com gente que dizia: eu queria tanto dar um aperto de mão, faz tanto tempo que eu não faço isso. Dar um abraço, faz tanto tempo que eu não faço isso. Reunir as pessoas em torno da mesa, receber um simples abraço dos meus netos. Poder ir trabalhar sem ficar com aquela desconfiança perpétua e tantas outras coisas. Bom, de certa forma nós ainda estamos assustados com o fato de que esse vírus mata, ainda estamos preocupados com os hábitos de higiene, ainda estamos preocupados com as medidas de isolamento, mas já se passaram alguns meses aí e agora parece que a gente meio que se adaptou a isso. Talvez você já não reclame tanto de ter que passar álcool em todas as compras quando chega do mercado. Talvez já seja meio natural para você chegar em casa, trocar de roupa para tomar banho antes de fazer qualquer outra coisa. Talvez já seja meio natural para você sair de casa com a máscara e apertar o botão do elevador, ou abrir o portão, ou segurar no corrimão do ônibus ou do metrô, com aquela preocupação de onde eu vou pôr a minha mão depois disso. Essas coisas já estão entrando na nossa rotina, mas outras que faziam parte da nossa rotina e nos davam prazeres tão básicos ainda não voltaram. E é nessa hora que a gente precisa lutar para não permitir que os nossos prazeres que estão sendo roubados nessa pandemia, que as coisas ilícitas, boas, saudáveis que tínhamos, mas que agora não podemos ter, nos entreguem a um estado de desânimo, de letargia, de até depressão para alguns, não é? Porque nós encontramos na palavra de Deus um significado muito maior para a nossa vida. E falar sobre isso é basicamente dizer: todos nós, sem exceção, temos uma motivação que nos impulsiona. Temos um objetivo na vida, um significado na vida. Estamos procurando reconhecimento, estamos procurando propósito, estamos procurando acolhimento, estamos procurando amor. E é isso que faz nossa vida ter sentido. E quando esse sentido é questionado, é colocado em xeque, a gente balança. Exemplos para entender isso. O cachorro vê o caminhão passando na rua e ele sai correndo atrás do caminhão e latindo para a roda. Mas chega uma hora que o caminhão para e o cachorro não sabe mais o que fazer, porque o sentido dele era correr atrás da roda e latir. Para falar disso de uma maneira um pouco mais humana, exemplos enormes da história nos são dados. Alexandre, o grande conquistador, o grande imperador grego, conquistou o mundo inteiro e quando ele chegou às Índias e não havia mais nada para conquistar, ele chorou. Simplesmente porque, e agora? O que eu faço? O que mais eu conquisto? Que grandeza mais eu almejo? E aí talvez você fale assim: ah, mas você está me chamando de cachorro ou está me chamando de alguém ambicioso como o Alexandre? Não, não é o caso. Mas o caso é que todos nós, em alguma medida, temos pequenos prazeres que a gente gosta, pequenas coisas que a gente sente falta, pequenas coisas que significam a nossa existência. E num ambiente tão excepcional quanto o ambiente da pandemia, muitas vezes a gente está privado destas coisas. E a privação suportada por um mês, por dois, por três, pode ser uma coisa. Mas é outra bem diferente quando a gente nem tem perspectiva de quando talvez vai poder recuperar essas coisas. E aí é que a Escritura vai entrar para dizer: não há nenhum problema nesses prazeres. O prazer de uma boa mesa, de uma boa refeição ao lado da família, de um abraço do seu ente querido, o prazer de tantas outras coisas comuns, não é, de encontrar os irmãos, de conversar com outras pessoas sem ser pela internet, de sentar ao lado de gente, de dar muita risada ao lado das pessoas e dos irmãos. Esses prazeres são maravilhosos e são bênção de Deus, mas a gente precisa encontrar um significado para a vida maior do que tudo isso. Um significado que ninguém possa tirar, que pandemia nenhuma possa roubar de nós. E esse significado está no nosso Deus.
O apóstolo Paulo discursava aos filósofos estoicos e epicureus lá em Atenas. Gente que dizia que o segredo de uma vida feliz estava na moderância, na virtude, e há um acerto no que aqueles filósofos diziam. Mas Paulo vai falar com eles, e lá em Atos 17 ele vai dizer assim: eu estou pregando a vocês o Deus desconhecido. Havia um altar ao Deus desconhecido na cidade de Atenas. E Paulo, inclusive, cita os poetas que eram daquela geração, e diz àquelas pessoas que é nesse Deus que nós vivemos, que nós nos movemos e que nós existimos. A nossa existência está ligada a Deus. E falando aos romanos, o apóstolo Paulo vai dizer: porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. E isso quer significar o quê? Que você e eu, que conhecemos a palavra de Deus, precisamos significar a nossa vida em Deus. O nosso maior prazer precisa ser o Senhor. Nós precisamos dizer, como o salmista, que nós não possuímos outro bem e que a destra de Deus há delícias perpetuamente. Nós precisamos lembrar, como poeta daquela canção, que meu prazer é estar aos pés do Senhor. Claro, na casa de Deus também, claro, junto aos irmãos, mas o meu maior prazer é a pessoa do meu Salvador. E essa pessoa não pode me ser tirada. Eu não posso ser subtraído de Deus. Ninguém vai me arrancar das suas mãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez eu esteja falando com alguém que, por conta da pandemia, está trabalhando tanto que já nem consegue descansar. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que, por causa da pandemia, não vê os netos há muito tempo, não abraça os seus netinhos queridos. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que não come aquele pão com manteiga na chapa, na padaria da esquina, há 3 meses e meio. Um prazer tão bobo, um pingado e um pão com manteiga, mas está fazendo uma falta. Talvez eu esteja falando com alguém que queria dar um aperto de mão. Alguém que queria receber um amigo para sentar em casa para uma refeição e não precisar fazer isso sozinho. E esse tipo de coisa tem deixado você abatido, triste, sorumbático, para usar uma palavra mais complicada, macambúzio, borocochô. Quem sabe esse tipo de coisa esteja sendo um grande desafio na pandemia. O desafio do ânimo. O desafio de para que lutar para tudo isso? Para que acordar hoje? Para que levantar da cama? Para que tomar banho? Para que trocar o pijama? Se no final das contas, não estou podendo fazer nada que está me dando prazer. Bom, a palavra de Deus está nos dizendo que o prazer da nossa existência tem que estar em Deus, o fundamento da nossa vida tem que estar em Deus, o sentido da nossa vida tem que estar em Deus. E quando esse sentido é Deus, nós temos uma rocha inabalável, nós temos um propósito que não pode ser subtraído de nós. À luz de Hebreus, como já preguei inclusive há pouco tempo, nós temos a âncora segura e firme da alma, algo que jamais poderá nos ser subtraído. E quando o significado da nossa vida está em Deus e no nosso relacionamento com Ele, isso jamais pode ser tirado de nós. Portanto, fica aqui o incentivo a você. Tudo bem sentir saudades do pingado e o pão com manteiga na chapa. Tudo bem sentir saudade dos seus netos. Tudo bem estar entediado porque o seu serviço está te requerendo mais. Porque o home office é uma loucura muito maior do que era quando você pegava a condução e ficava 1 hora no trânsito para chegar no serviço. A vida não está a mesma e os prazeres agora são diferentes. E quando existem, e quando não foram muito diminuídos ou subtraídos de nós. Mas o fato é, nós que conhecemos a Deus, temos um significado maior. Nossa vida existe para glorificar a Deus e para desfrutá-lo para sempre, para de fato experimentar Deus e nos alegrarmos nele. E quando nós entendemos isso e desenvolvemos um tal relacionamento pessoal com o nosso Criador e entendemos que o sentido da nossa vida está nele nós vivemos, nos movemos e existimos, é o que diz Paulo em Atos capítulo 17. Então, a gente não vai ter por que dizer, acabaram-se os meus prazeres. Na destra do Senhor há delícias perpetuamente, diz Davi no Salmo 16, e é nele que nós devemos nos alegrar. Note, você não está sendo censurado por sentir saudade do pão com manteiga. Não está sendo censurado por sentir saudade da roda com os amigos para conversar, para dar risada. Você não está sendo censurado por sentir saudade dos seus familiares. Mas você está sendo incentivado nesta palavra a entender que a sua vida é mais do que isso. Porque a sua vida está em Deus. E o propósito e o sentido e o valor da sua vida está em Deus. E, portanto,
Ainda que este período de isolamento se estenda por muito tempo, você não tem por que se entregar ao tédio. E fazer isso é basicamente confessar que Deus não está nos bastando. E aí sim, nós merecemos censura. Em todas as coisas devemos experimentar aquela alegria que está no Senhor que nos fortalece. O apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo estava com necessidade, ele teve experiência de necessidade, mas ele dizia a todos: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo: alegrem-se. Que essa seja a minha experiência e a sua. Que quando estiver batendo aquela tristeza, aquela saudade, daqueles pequenos prazeres tão pequenininhos, mas tão importantes para nós, a gente se lembre que a gente tem um prazer maior na pessoa do nosso Criador e que isso seja a nossa alegria. É a minha oração pela minha vida e pela sua, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique com Ele.